renda. Então, o bloco X, informações econômicas, e o bloco Y, informações gerais, eles não geram imposto, mas eles geram cruzamentos importantes que dizem respeito a conexões de outros dados, outras bases de dados da Receita Federal. Uma informação importantíssima que tem cruzamento, que é essas operações exterior, com pessoa vinculada, que é o X291, e o X292 com pessoas não vinculadas. Ou vamos prestar informações com pessoas vinculadas ou com pessoas não vinculadas. Então eu tenho aqui operações, quando eu coloco com pessoa vinculada, ele vai ter operações de exportação, importação, preço e transferência. Então pessoa vinculada, interposta pessoa, país sem tributação favorecida, eu tenho informações com pessoa com tributação favorecida, eu tenho operações que podem dar ajuste de preço e transferência. Agora, eu posso, se eu não tiver operações com pessoa vinculada, eu posso ter os dados só a serem prestados com que eu pratico importação e exportação sem que seja com pessoa vinculada. Da onde que a gente habilita ou não habilita essas informações? É no registro 0020. Então a gente volta lá no bloco 0 e vai observar que essas operações, esses parâmetros complementares, é exatamente para ditar o perfil da pessoa em relação a se ela tem preço de transferência ou não, se é administradora de fundo ou clube de investimento, se participa do consórcio de empresa, se tem atividade rural, se tem lucro da exploração, se tem demais incentivos regionais, doações a campanhas eleitorais. Isso vai habilitar ou não determinados registros de acordo com o perfil da empresa. Sim. Estou? Não. Então deixa eu pegar aqui, por favor. Ótimo, ótimo. Obrigado, Terezinha. Então eu tenho aqui, deixa eu ver. Tá. Tem razão. Tá aqui. Agora, vou voltar aqui só um trechinho. Então, tá aqui com informações econômicas e informações gerais. Então, eu tenho dois caminhos em relação a preço de transferência ou não ter preço de transferência na ICF. Se eu tiver, de acordo com a legislação, preço de transferência, eu vou assinalar o X291, que vai me conduzir a lançar informações de importação ou exportação com pessoa vinculada ou interposta pessoa ou com país com tributação favorecida. Agora, eu posso não ter operações de preço de transferência e ter operações de importação e exportação. Nesse sentido, aí eu só vou ter o preenchimento da ficha X292 e não vou ter informação de preço de transferência. Então, assinalar aqui com participação exterior, origem de aplicação de recursos, comércio eletrônico, ele vai depender das atividades e perfis que a empresa pratique essas operações. A gente tem que assinalar lá no bloco 0, registro 020. Lucro da exploração, incentivos regionais, doações a campanhas eleitorais, também nessa mesma linha de raciocínio. Se tem equivalência patrimonial. Percebo que essas informações econômicas ou informações gerais pode não gerar imposto, mas ela gera cruzamento e cruzamento que pode gerar uma autuação fiscal. Por exemplo, em alguns anos atrás, eu fui dar um treinamento de STF no Rio de Janeiro e teve um cruzamento aqui dessa ficha X480. Por exemplo, era uma empresa que ela estava no incentivo de suspensão do PIS e COFINS da Recopa, que é um dos incentivos de suspensão do PIS e COFINS, e que foi assinalado a presença desse incentivo que a empresa possuía, só que estava dando divergência na FD Contribuições. Então, ela é uma informação econômica na ECF, mas que tem repercussões até em outros tributos. Então, REPES, RECAP, PADS, PATVD,
Rede, Repenec, Recomp, Retaero, Recine, Recopa e Cinema perto de você. Então são incentivos de suspensão do PIS e COFINS, que foi dada uma informação econômica na ECF e não estava batendo com as informações da EFD Contribuições. Legal? Uma informação na prática de cruzamento, que ele recebeu uma notificação de cruzamento, favor verificar se a situação está correta. Foi uma notificação da Receita Federal amigável, porque ela deu prazo de regularização e foi um susto, né? Aqui o meu cliente se assustou, fala, professor, mas o que é esse cruzamento aqui da Recopa com suspensão de PIS e COFINS? É uma informação que está aqui. Aliás, foi até herança, né, dos incentivos que ainda estão dentro da ECF. Outro exemplo que a gente pode ter aqui nesse trechinho final. X420. Royalties recebidos no Brasil ou pagos a beneficiário Brasil exterior. Então nós tivemos época que tínhamos essa informação, que era a informação simplesmente da ficha 42, era a antiga ficha 42 da DIPJ. E ela ampliou, antigamente era só do exterior, aí depois colocou aqui Brasil e exterior. Então nós temos exploração econômica de direitos patrimoniais de autor relativo a software, direitos patrimoniais de autor exceto software, exploração econômica de direitos patrimoniais de marca, que é aqui royalties, né, marcas, exploração econômica, know-how, franquias, direito de propriedade intelectual. Então tomem muito cuidado que essa informação a gente já presta há muitos anos, só que de lá para cá foram criadas outras obrigações acessórias. Por exemplo, essa ficha pode ser cruzada com o Ciscoserv, aquele sistema integrado do comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações causa e variação patrimonial. Foi criado lá pela Instrução Normativa 1277 de 2012 e ela tem cruzamento com outras obrigações. Eu tenho aqui remessa para o exterior, recebimentos do exterior, exportação de serviço, importação de serviço, exportação, receita de intangível, despesa de intangível. Esse que é o cruzamento possível. Outro cruzamento que a gente pode explorar, que são os pagamentos ao exterior, remessas ao exterior. Então eu vou ter o cruzamento também com o Ciscoserv. Então deixa eu me atentar aqui, que seria o Y520. Esse Y520 ele também tem essa amarração com o Ciscoserv. Por quê? Eu fiz pagamento, eu fiz remessa, eu tenho cruzamento com aquela remessa para o Banco Central, cruzamento com o Ciscoserv. Deixa eu abrir aqui. Um exemplo de preenchimento aqui do Y520. Ele tem aqui tipo de operação, pagamento ou recebimento. Aí você selecionou aqui um país, por exemplo, fez uma remessa, uma operação de câmbio para o Afeganistão. Então você selecionou o país, tipo, pagamento, país, Afeganistão. Forma de recebimento ou pagamento, operação de câmbio. Natureza da operação, remessa pagando a título de pesquisa e desenvolvimento, serviços técnicos e profissionais. É o código de câmbio 47063, então ele vai cruzar com informação Ciscoserv, ECF, remessa de câmbio, ativos exterior, aqui, e também ativos exterior que você tenha que prestar essa informação para o Banco Central também. Então, é informação tributária que tem outros cruzamentos. Tá? Muito importante a gente destacar, porque a gente faz essa declaração uma vez por ano. Só que você tem que cruzar com outras declarações que você de repente faz por mês. Por exemplo, Ciscoserv você faz mensal. Ou seja, a soma dos 12 meses de Ciscoserv tem que bater com essa Y520, principalmente se você tem pagamento, remessa ao exterior.
Outra informação de cruzamento, a gente tem aqui o Y540, que é a discriminação de receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica. A atividade econômica, aí a gente tem aqui o cruzamento daquela declaração do IBGE. Aqui eu tenho a informação, por exemplo, de receita de vendas e aqui o detalhamento por CNAE, por Código de Atividade Econômica. Então a empresa tem lá o CNAE 0111301, cultivo de arroz, e vai estar amarrado pela receita bruta por atividade econômica. E você tem que prestar essa informação, por mais que não gere repercussão tributária, mas ela cruza com a receita que nós já informamos em registros anteriores. E vai cruzar com a declaração que o Ministério da Fazenda pode emprestar e cruzar com para outros ministérios. Um exemplo de registro mais cruzado na ECF, temos aqui o registro Y570, bloco Y, registro 570, que é o demonstrativo do imposto de renda e contribuição social retidos da fonte, os 4.65 na verdade, né? O que ele vai cruzar com o quê? Cruza com diversas declarações, porque o Brasil trabalha muito com retenção na fonte, ou seja, a fonte pagadora é responsável pela retenção e recolhimento. Então nós temos aqui o cruzamento com o DIRF, ou seja, a fonte pagadora faz a retenção do imposto de renda, faz a retenção dos 4.65 e a fonte pagadora tem aqui a indicação do CNPJ no Y570, você vai informar qual fonte pagadora descontou de você e qual que é o direito que você tem para aproveitar isso na sua apuração do imposto de renda e contribuição social que nós calculamos lá na ECF. Lembra que nós percorremos o N620, que são as estimativas com base na receita bruta e balanço de suspensão, e no N630 vai ocorrer o cruzamento também, porque aqui eu estou informando qual fonte pagadora descontou de mim, vou informar por código, então eu tenho aqui o código 1708, remuneração dos serviços profissionais prestados à pessoa jurídica, informei o rendimento, informei o imposto de renda retido na fonte, informei a contribuição social retida na fonte, também destacando que a retenção ela ocorre com a alíquota de 4,65. É uma retenção que o artigo 30 da Lei 10.833, ele fez uma retenção 3 em 1. Por que eu falo uma retenção 3 em 1? Porque a retenção ela ocorre do PIS, COFINS e contribuição social. Só que quando você vai lançar na ECF, você só vai informar o pedaço da contribuição social. Porque a proporção do PIS e da COFINS vai lá para a FD Contribuições, lá no F600, no bloco F, registro 600. Então, merece bastante atenção, principalmente se a gente não está acostumado, faz essa declaração uma vez por ano, ou está fazendo pela primeira vez, o demonstrativo de retenção do imposto de renda e contribuição social é só do tributo imposto de renda e só da contribuição social. Só que no nosso dia a dia da área fiscal, a retenção, o comprovante de rendimento, ele veio os 3 de uma vez. Por isso que dá o total dos 4,65. Só que o pedaço que a gente vai informar aqui no Y570 da ECF é só a proporção do 1%. 3% da COFINS vai para o F600, o 0,65 vai ser informado a proporção do PIS também na FD Contribuições. Aqui só entra a proporção do 1% dos rendimentos pagos, que é quando ocorre a retenção. Então fiquem atentos, principalmente aqui é o espelho do comprovante de rendimento. Na verdade, aqui só tem que tomar cuidado que as contribuições, você só informa um pedaço da contribuição social. Então, o imposto de renda cruza basicamente com o bloco N, registro 620, o bloco N, registro 630. E a contribuição social vai cruzar com o bloco N, registro 660, e o N 670. Então, a contribuição social vai ter esse cruzamento. Então, muito cuidado, que basicamente é um registro que tem mais cruzamento, é esse Y570 aqui.
Outra informação, outro registro importante é aqui o Y600, identificação de sócios ou titular. Então, eu vou identificar sócio titular, data da alteração do quadro societário, aqui, por exemplo, a empresa existe desde o dia 2 de janeiro de 97, aqui é a data que a gente vai considerar para efeito da abertura, o que foi a data da abertura da empresa. Então, ela abriu e não teve mais alteração. Data fim societário, não está ocorrendo encerramento da empresa, pode deixar em branco, não vai dar erro, não vai dar aviso. Código do país, então aqui 105 Brasil. Indicação da qualificação de sócio, pessoa física. Então o Y600 ele está buscando cruzar societariamente porque interessa para outros cruzamentos. Vou colocar o CPF ou CNPJ do sócio, então sendo sócio pessoa física, indicar aqui o CPF, nome ou nome empresarial. Então coloquei aqui o sócio, por exemplo, o nome Rogério Bezerra Ramos, é o sócio dessa empresa, eu mesmo, né? Qualificação sócio pessoa física domiciliado no Brasil, percentual do capital social, vou colocar de acordo com o contrato social, percentual sobre capital votante, só se fosse no caso sociedade anônima, CPF do representante legal, aqui no caso, se tiver a necessidade, se for representado legalmente por alguém, por ele não ter capacidade plena. Então aqui seria nos casos de procurador, curador, mãe, pai, tutor, aí nós teríamos essa indicação do representante legal. Se é o próprio sócio com capacidade plena, aí tranquilo, aí seria só a informação do CPF e deixaria em branco o representante legal. Outras informações importantes aqui do bloco Y, aqui se tiver algum outro registro que eu possa não ter passado porque ele não é tão comum, podem perguntar, fiquem à vontade, né? Aí eu tenho participação permanente em coligadas ou controladas, que é aqui o registro Y620, é uma antiga ficha 62 lá da IPJ, mas ainda tem essa herança, temos que colocar o vínculo societário porque é cruzado na base de dados da Receita. Fundos e clubes de investimento, participação em consórcio de empresas, se você é a empresa a empresa líder ou se você segue ou você participa de um grupo de empresas sem ser a empresa líder, dados de sucessoras e outras informações. Então vamos aqui. Deixa eu buscar no share. Agora aqui na ECF. Informações econômicas, informações gerais, então, identificação do sócio titular, como nós acabamos de mencionar, a gente tem que tomar cuidado de estar atualizado a informação de acordo com o programa do CNPJ. Então, eu estou mandando minha ECF hoje. Você tem que estar alinhado com o que está na base de dados do cadastro CNPJ. Antigamente, a gente mandava a declaração, era a situação fotográfica lá 31 de dezembro. Hoje, não. Aqui, você tem que estar de acordo com o cadastro do CNPJ. Aqui também muito importante o Y600 é não errar nessa ficha, porque senão vai acabar colocando o sócio na malha fina. Por quê? Cruza com a DIF dele. Aqui a gente vai informar a remuneração do trabalho, que é o Prolabore, se houve distribuição de lucros, lucros e dividendos, que é rendimento isento e não tributável. E também demais rendimentos. Por exemplo, a empresa paga aluguel ao sócio referente ao imóvel do sócio cedido para a empresa. Demais rendimentos. Também juros sobre capital próprio, tributação exclusiva. A empresa faz a retenção do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. Então, aqui a gente tem a retenção, código de DARF, bonitinho,
que é uma tributação exclusiva. Como beneficiário é pessoa física, a tributação exclusiva vai para o governo e não gera retenção. É aquele código DARF 5706, né? Retenção na fonte de juros sobre capital próprio. E aqui eu estou indicando o CPF do sócio. Então, muito cuidado que é o cruzamento entre as informações da pessoa jurídica com as informações da declaração pessoa física. E o imposto de renda retido na fonte. Aqui, o registro Y671, são questões que não são exatamente conectadas entre elas. Aqui, por exemplo, quando a gente coloca para efeito estatístico, aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, ele quer se referir ao artigo 31 da Lei 11.196, a famosa MP do Bem, né, que a gente chama agora Lei do Bem. Doações a fundo da criança e adolescente, fundos nacional, estadual e municipal do idoso, aquisição de ativo imobilizado, quanto que a empresa gastou, baixa de ativo imobilizado, porque tem cruzamento, bem sujeito a incentivo da Lei 11.051 no início do período, o incentivo da Lei 11.051, fim do período, saldos de crédito de contribuição social sobre depreciação no início do período, operações de câmbio com isenção de IOF. Aqui também é uma legislação delicada, porque como ele é um tributo regulatório, épocas tem isenção de câmbio, de IOF sobre câmbio, épocas volta à tributação. Então, dentro do mesmo período, pode ser que você tenha uma tributação de IOF, tem informação de isenção de IOF, de repente você não lançava nada nessa ficha Y671 e de repente falta informação. Então, confirmem, já nesse final de ECF, parece ser fácil, mas que nada, tem vários assuntos dentro dessas fichas. Aqui, operações de câmbio, valor total da folha sujeita à alíquota reduzida de acordo com a Lei 11.774. Então, a gente tem até informações relativas a outros tributos da Lei 11.774, 2008, alíquota reduzida, alteração de capital na forma dos artigos 22 e 23 da Lei 9249 de 95. Vejam, né, essa linha parece ser uma informação inocente, principalmente fazendo citação legal, e a gente já está naquela correria de entregar esse F no prazo. Já anotem, né, por favor, essa questão. O que é o artigo 22 e 23 da Lei 9249? Alteração de capital social. É quando você faz integralização de capital com bens ou faz devolução de capital com bens. Então, é isso que ele se refere ao artigo 22 e 23 da Lei 9249. Então, você teve uma modificação, uma alteração no capital social, e isso é uma informação geral, né, outras informações para efeito da ECF. E a última aqui é opções pela escrituração no ativo, base de cálculo negativa da contribuição social. Aqui. Vamos entrar aqui na Lei 9249, que essa daqui vale a pena, né? Eu acabei citando, mas... Então, Lei 9249, artigo 22. Artigo 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica que forem entregues ao titular ou ao sócio acionista a título de devolução da sua participação no capital social, ou seja, está devolvendo capital em bens. O sócio está saindo da empresa, mas em vez de receber em dinheiro, a empresa não tem dinheiro, está entregando em bens. Pode ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. Já o artigo 23 é o contrário. Artigo 23. As pessoas físicas poderão transferir às pessoas jurídicas a título de integralização de capital. Então, aqui é o contrário. É o sócio querendo entrar na sociedade, só que ele não tem dinheiro, mas a empresa está aceitando integralizar o capital em bens. Ele vai integralizar pelo valor da sua declaração de bens ou pelo valor de mercado. Se for feito pela declaração, vai lançar o valor pelo mesmo valor das declarações da ficha bens e direitos. Se for feito a valor de mercado,
pode gerar ganho de capital, só que é ganho de capital na pessoa física. É por isso que está sendo feita essa pergunta na ECF, para saber se tem alguma informação, alguma circunstância que o sócio não pagou o imposto de renda. Por isso que essa Y671 fica lá no final do ECF, mas merece toda a atenção. Vamos voltar aqui. Aqui temos rendimentos dirigentes, conselheiro, sócio titular. Já trabalhamos com essas informações. Y671, que é essa que a gente está finalizando, que entram vários assuntos, tanto de incentivo fiscal como redução de capital, IOF, depreciação, não são interligadas entre si, mas merece atenção para finalizar a escrituração contábil fiscal. Agora, se a empresa é lucro presumido ou lucro arbitrado, tem, em vez de ter a Y671, você tem a 672, que tem perguntas importantíssimas. Uma delas diz respeito especificamente para as empresas de lucro presumido, que é o regime de apuração das receitas. Que para as empresas Simples Nacional, para as empresas de lucro presumido, você tem o regime de caixa ou o regime de competência. O regime de caixa, o oferecimento da tributação quando efetivamente recebe, ou o regime de competência que você vai oferecer a tributação independente do recebimento. Então essa informação ela interessa para lucro presumido, arbitrado ou Simples Nacional, só que Simples Nacional entrega DEFIS. E avaliação de estoque, método de avaliação de estoque, que é também uma informação estatística do governo para quem está no lucro presumido. Legal. Então aqui, dentro da